O Rafael ainda não colocou o relógio, mas eu posso começar a falar. A igreja, eu saúdo com a graça e paz aos pastores, é graça, misericórdia e paz, mas na realidade é graça, misericórdia e paz para todo mundo, porque todos nós precisamos da misericórdia de Deus. Se não fosse a misericórdia de Deus, nós não existiríamos mais. Mas um dia, Moisés estava apacentando o rebanho do seu sogro Reuel, também chamado Jetro. E ele estava lá apacentando, e o povo do Egito estava sendo maltratado, estava sendo escravizado e maltratado. Então o que aconteceu foi que, de repente, Moisés teve uma visão muito interessante, e ele foi e se aproximou de lá e foi ver aquela maravilha. E ele então, ao chegar lá, ele falou: o que é isso? Aí, ali é uma teofania. Eu não gosto muito de falar sobre teologia, não, embora eu não tenha nada contra a teologia. A teologia existe e ela é muito boa. Mas é Jesus Cristo, antes de se encarnar, ele já aparecia. E a Bíblia, em cada 18 versículos da Bíblia, um dos versículos vai falar sobre Jesus Cristo. E ali aparece Jesus. Ainda não era, eles não podiam usar o nome de Jesus. Ele falava, eles nem gostam hoje, no meio do judaísmo, nem se pronuncia o nome de Deus. Então ele chegou, olhou aquela maravilha, aquela sarça daquele arbusto que se queimava, mas que não se consumia. E aí então, ali vou botar Deus, falou para Moisés, falou: você vai e desce, e vai lá e liberta o meu povo, que está sendo maltratado. E você vai lá e desce e liberta o meu povo. E Moisés então olhou ali para Deus e falou assim: quando eu chegar diante de Faraó, o que eu vou dizer? Então, aí entra, esse não é o texto básico da mensagem, é apenas para eu fazer uma introdução. Então ele olhou e falou assim: quando você chegar lá, se diz que eu sou, mandou você. E mais tarde lá, e agora o texto não preciso consultar, lá em Êxodo capítulo 3, versículo 14, diz: eu sou o que sou. Na realidade, os estudiosos da língua portuguesa dizem que isso é um truísmo linguístico, os que se aprofundam na língua portuguesa, porque o sujeito e o predicado se confundem. Eu sou o que sou. Quem eu sou? Sou eu. Quem eu sou, sou eu. E quem sou eu? Eu sou. Então, mas sem nos preocuparmos com a parte da língua, o que acontece é que, na realidade, os estudiosos sinceros da Torá e do livro dos profetas, do Velho Testamento, dizem que a palavra ali foi um hebraico antigo que se confundia com o aramaico, e a palavra foi Hayá, Achá, Arahayá. Aquela cantora Ofra Haza, que gravou a música Yerushalem Hazalá, Jerusalém, Cidade do Ouro, que mais tarde os evangélicos mudaram um pouco, ela também gravou uma música chamada Hayá, Achá, Arahayá. Ou seja, eu sou o que sou. E eu consultando um dicionário do hebraico e no grego, mas no hebraico agora, eu tinha mais ou menos 2 páginas que falavam só sobre isso. Mas o que mais me chamou a atenção foi que os estudiosos do aramaico e do hebraico diz: eu sou aquele que vai fazer aquilo que você precisa que eu faça. Eu quero falar para vocês que hoje o dia está um dia até fresquinho. É muito gostoso talvez estar numa cama, talvez visitando alguma pessoa, talvez fazendo outra coisa. Mas você está aqui porque
Deus te trouxe aqui. Isso não é coisa da tua cabeça. E eu quero falar que se Deus te trouxe aqui, a palavra, como eu falei, raiar, arraiar, significa, entre aspas, vai acontecer aquilo que Deus quer que aconteça. E Deus vai fazer na tua vida aquilo que você precisa que Ele faça. Foi isso que Ele estava dizendo a Moisés, quando Moisés perguntou o que era. Então, o que tem acontecido, um dia, não sei quando, pode acontecer, pode não acontecer. Eu quero, o dia que eu vier falar, a próxima vez, se eu lembrar, eu vou falar sobre um assunto que o diabo, ele vive, ele vem bramindo como leão, e ele fica rodando, vendo as necessidades que aquela pessoa tem, e é exatamente naquele ponto que ele vai tentar pegar a pessoa. Se a pessoa está com um problema financeiro, é ali que ele vai pegar. Se a pessoa está com um relacionamento estragado dentro da sua família, é ali que ele vai tentar entrar. Se a pessoa está com um relacionamento com um amigo, de colega de trabalho, é ali que ele vai tentar entrar. Mas isso fica para uma próxima vez. Eu quero falar, e eu aí peguei, ouvindo a música da Ofra Hada, eu fui ver a tradução da música, falava, na tradução, não vou, claro que eu não vou cantar a música aqui, diz assim, Deus está no trono e não cerrou os céus para aqueles que o buscar. Por isso que a Bíblia fala lá em Jeremias, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Agora nós vamos para o texto. Isaías capítulo 53. Eu estou controlando o horário, tá? Eu sou muito preocupado com o horário, mas às vezes a gente vai numa festa, às vezes nós vamos em um encontro, às vezes nós encontramos um amigo e não nos preocupamos com o horário. E às vezes, o que acontece? Na casa de Deus, às vezes a pessoa fica apreensiva. Eu sei que as pessoas têm que fazer almoço e tudo, mas vai dar tempo. Eu acredito que meio-dia eu estarei encerrando. Se eu passar, é uns 3 a 5 minutos só. Isaías capítulo 53, certo? Eu vou começar a ler do versículo 1. Depois, vocês podem permanecer em Isaías. Alguns textos, como eu vou citar, por exemplo, a antevisão da profecia da traição de Jesus, que está lá em Isaías 54. Eu vou falar alguma coisa sobre antevisão da profecia, certo? De como Deus se portou quando viu Jesus naquela cruz lá em Salmos, aliás, Salmos capítulo 18. Então, algumas coisas eu vou precisar que nós leamos. Mas não vamos ler todos os textos. Nos textos que nós não lermos, eu vou procurar se o meu HD aqui funciona e eu falo, e depois vocês fazem como os iberianos fazem. A Bíblia diz lá em Atos que os iberianos, eles olhavam, conferiam e via se era assim. E hoje tem a internet, você tem como captar, e você tem como escrever, tem como memorizar. O povo de Deus tem essa grande bênção que Deus dá a cada um de nós. A Bíblia diz assim, quem deu crédito à nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor. Fazendo uma exegese do texto, quando fala revelado o braço do Senhor, se refere aos milagres que Deus fez no passado, os milagres que Ele faz agora e os milagres que Ele vai continuar fazendo, porque Ele continua fazendo milagres. Porque foi subindo como um renovo perante Ele, como raiz de uma terra seca. Aí vem escrito, não tinha aparência nem formosura. Olhamos-no, mas nenhuma beleza havia que lhe agradasse. Quando fala em renovo, fala sobre alguém que é um lactante. Lá eu fui procurar no dicionário Vini, lá do hebraico, fala em alguém que é frágil, alguém que é indefeso. Ou seja, Jesus ia nascer de uma virgem, certo? A Bíblia diz que ele receberia o nome, Jesus é o nome terreno dele, porque na realidade Jesus sempre existiu. Quando eu digo que Jesus
Às vezes nós usamos a eternidade para comparar Jesus, mas a Bíblia diz que um menino vos nasceu, um filho se vos deu, e ele será chamado maravilhoso, Deus forte, príncipe da paz, Pai da eternidade. Ora, se ele é Pai da eternidade, a eternidade é filha dele, e ele criou, inclusive, a eternidade. Então, se ele criou a eternidade, ele é maior do que a eternidade. Então, eu quero falar para você isso. E aqui vem dizendo, nós o reputávamos, aí vem falando. Aí vem falando, porque o versículo 3 vem assim, e nenhuma beleza... Tá, aí vem. Como raiz de uma terra seca. Imagine aquele que é a videira verdadeira, que é Jesus Cristo, agora ele é, na profecia de Isaías, a raiz de uma terra seca. E a Bíblia diz que ele era homem de dores e que sabia e que pôde padecer. Lá em Hebreus, do capítulo 4, no versículo 15, não precisam ir lá no Hebreus, depois vocês veem. Diz, porque não temos um sacerdote para que não se compadeça das nossas fraquezas. Antes foi tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Então a Bíblia diz que ele ele foi um homem de dores. Em Hebreus capítulo 2, versículo 18, também diz, naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para nos socorrer quando formos tentados. Então eu quero falar para você, você está aqui, porque você veio aqui na casa de Deus, e Deus quer e vai socorrer você naquilo que você precisar. Quando eu falo assim, desde o primeiro milagre de Jesus aqui na terra, quando eu falo isso, é porque o primeiro milagre de Jesus aconteceu lá em João capítulo 2, quando ele transformou água em vinho. Do primeiro milagre, certo, até o último milagre. Quando eu falo de milagre, não é que Jesus parou de fazer milagre. Como às vezes eu faço questão de falar isso, quando eu era bem pequeno, os meus pais, minha mãe hoje está, mais ou menos, a faixa etária dela é 105 anos. E ela, quando veio para cá, ela veio com os primeiros missionários pentecostais. E eu, quando criança, tive a oportunidade de participar e ver com meus próprios olhos verdadeiros milagres que aconteciam na casa do Senhor. Eu lembro que uma das vezes eu estava no campo de São Cristóvão, eu era pequeno, havia um jovem loiro que estava pregando e as pessoas estavam com alguns de muletas, alguns com essas cadeiras de rodas, e ele chegava e ele começava a pregar a palavra de Deus, e de repente ele ia lá e pegava um e falava assim, levanta e anda. E eu queria ver aquilo, minha mãe colocou eu aqui em cima e eu comecei a ver a coisa. Que negócio é esse? Eu não posso entender isso. Claro, eu era muito criança, eu não podia entender. Mas as coisas de Deus também para aqueles. A Bíblia diz que o Evangelho é loucura para aqueles que perecem. Mas eu era apenas uma criança. E eu pude ver que Deus é aquele que operou. Que opera e continua operando. E que Ele, a Bíblia diz, não querendo que alguns se percam, mas que todos venham a arrepender-se, é porque Deus quer que a humanidade seja salva. Embora nem todos serão salvos. Porque as pessoas não querem receber Jesus. E também eu não tenho nenhum constrangimento de falar, as pessoas não querem aceitar Jesus. Certo? Na minha época, certo? As pessoas falavam, quem quer aceitar Jesus? Certo? E as pessoas vinham. A língua em si não interessa. Interessa que quando o Espírito Santo de Deus vai e
toca, e a Bíblia diz que Deus opera através da palavra dele. Lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz que a palavra de Deus é viva, é eficaz e é mais penetrante que espada alguma de dois gumes, e que penetra e divide a alma do espírito, e quando Deus vai, ele faz. Lá no Salmo diz, enviou a sua palavra e o livrou de toda a tribulação, e o livrou de todas aquelas situações. Eu quero falar que Deus é um Deus que opera através da palavra dele. Agora, se não fosse a morte e a ressurreição de Jesus, tudo o que tinha acontecido, que aconteceu na época antiga e na época dos apóstolos, dos primeiros discípulos que vieram a se tornar apóstolos de Jesus, tudo seria apenas um fato histórico. Mas houve uma coisa, houve uma morte. A Bíblia diz, uma vez eu conversando com o pastor Antônio Abuchain, lá de Londrina, e ele falou para mim, Thales, quando tu não souber pregar o Evangelho, nós saímos juntos, nós tínhamos ido para a igreja episcopal, aqui da Adoc Lobo, e depois nós fomos para a igreja episcopal lá do Meia. E ele falou assim, vamos para a porta evangelizar, enquanto eles estão fazendo tem um ritual de passar o incenso, tudo bem, mas nós vamos para lá para frente evangelizar. E ele falou, e quando você não souber falar nada, você diz o que está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, diz assim, que Jesus Cristo morreu, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia. Quando você falar isso, você está falando o Evangelho da salvação do Senhor Jesus. E se não fosse a cruz de Cristo e o Cristo da cruz, eu quero falar para vocês que o céu seria uma fortaleza intransponível. Seríamos apenas fanáticos confundidos com as nossas convicções religiosas. Não fosse a morte e a ressurreição de Cristo, o inferno já teria engolido a todos nós. Mas houve uma morte e uma ressurreição. Jesus pagou o preço pelas nossas almas e nos deu direito da salvação eterna. Em João capítulo 5, versículo 24, a palavra de Deus diz, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. E se todas as Bíblias fossem queimadas, eu quero falar para vocês. Aqui nós temos a Bíblia, que é a palavra escrita de Deus, que veio para revelar Jesus Cristo, que é a palavra viva de Deus. E se todas as Bíblias fossem queimadas, o original está no céu. Então nós não teríamos problema, porque a palavra de Deus não ia deixar de passar. Porque a Bíblia diz, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Eu quero falar para vocês uma coisa. O povo judeu, na época de Jesus, ele estava sob o domínio dos romanos. Certo? Ele pagava tributo aos romanos. E a expectativa do povo judeu era que viesse um Messias, um Messias, montado talvez num grande cavalo branco, com uma espada, e que viesse e destruísse todo aquele povo romano, e seria uma ação político-militar para tirar o povo judeu daquela situação. Mas de repente aparece um rei que diz o seguinte, como está lá em Mateus, no capítulo 8, no versículo 20. As raposas têm os seus covis, as aves têm o seu ninho, mas o Filho de Deus não tem aonde encostar a sua cabeça.
Isso foi uma frustração para os judeus, certo? Nós temos aqui a Rosane. Rosane é filha de judeu. Ela há pouco tempo me mostrou a certidão que chegou dos Estados Unidos, que o pai dela é da tribo de Benjamim, né? O pai dela é da tribo de Benjamim, certo? Eu estou falando é porque os judeus esperavam um Messias político. Os judeus esperassem alguém que comandasse uma reação, alguém que viesse para destruir. No entanto, aí o que aconteceu? Eles rejeitaram Jesus. Por isso que a palavra de Deus diz lá em João, no capítulo 1, no versículo 11 e 12, diz: e veio para o que eram os seus, e os seus não o receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder, ou o direito, ou o poder direito, de se tornarem filhos de Deus. Mas a Bíblia fala sobre um mistério também. Esses dias eu estive analisando, não vou falar isso agora, sobre 5 mistérios que eu encontrei dentro do Novo Testamento. E um deles está lá em Romanos, no capítulo 11, no versículo 25, e a Bíblia diz até que nós não podemos ignorar esse mistério, que em parte veio um endurecimento ao povo de Israel, para que houvesse a entrada da plenitude do gentio, para que todos pudessem ser salvos. É que eu me canso um pouquinho, tá? A palavra que aparece, e nós, o judeu chama o gentio de goim. Goim significa aquele que é estranho a uma comunidade de Israel. A palavra do grego é xenos. Xenos significa aquele que é estranho, aquele que é alheio, certo? Mas nós estamos separados. Em Efésios capítulo 2, no versículo 12, diz: separados da comunidade de Israel, estranhos à aliança da promessa de Deus. Mas veio Jesus Cristo, mas teve uma cruz. O homem foi salvo. Para que o homem fosse salvo, precisava de vir lá em Hebreus, não preciso consultar o texto, no capítulo 10, no versículo 5, diz que Jesus não tinha um corpo. A Bíblia diz que aqueles que adoram a Deus, lá em João, diz que aqueles que o adorem em espírito e verdade. Mas Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, um tinha que descer. E o escolhido por Deus Pai foi Jesus. E a Bíblia diz lá em Filipenses 2, de 5 a 7. Filipenses 2, de 5 a 7. E sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz, pelo qual foi exaltado soberanamente e recebeu um nome que é sobre todo nome, para que todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Na realidade, já havia uma pena de morte para o homem, mesmo antes do homem pecar. Não precisam ver também, mas lá em Gênesis capítulo 2, no versículo 16, Deus já tinha dado essa pena de morte. Ele já tinha dito: olha, vocês poderão comer de todas as árvores, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E o homem fez isso. Lá em Ezequiel, no capítulo 18, versículo 4, a palavra de Deus diz assim: eis que todas as almas são minhas, tanto a alma do Pai quanto a alma do Filho, mas a alma que pecar, esta morrerá. Lá em Ezequiel, no capítulo 18, no versículo 20, a palavra de Deus diz assim: o Pai não vai levar a iniquidade do Filho, nem o Filho vai levar a iniquidade do Pai, mas a alma que pecar, esta morrerá. Então alguém tinha que morrer para que nós vivêssemos. Um preço tinha que ser pago. E eu fico analisando aqui uma coisa. Eu fico vendo, isso acontece comigo também, tá? Eu sou um ser humano como qualquer outro. Você sabe que Jesus foi traído por Judas, né? O primeiro grande sofrimento que Jesus passou foi o sofrimento da traição.
Hoje nós reclamamos porque nossos amigos às vezes nos traem. Hoje casais se desentendem, às vezes a mulher trai, o marido trai. Hoje pessoas que você convive, que são grandes amigos, traem. E as pessoas então ficam decepcionadas. Mas como eu disse lá em Hebreus no capítulo 4, tudo isso que acontece conosco, Jesus já passou por isso. Por isso que ele pôde pagar. Então eu quero falar para você que o grande sofrimento de Jesus, e eu vou até numerar como se fosse o primeiro grande sofrimento de Jesus, foi a traição. E uma traição que não foi uma traição física. Judas não bateu em Jesus. Judas, a agressão dele foi com um beijo. Lá em Provérbios, no capítulo 26, no versículo 6, diz assim: melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelos que amam, mas os beijos do que odeiam são enganosos. Provérbios 26, versículos 5 e 6. Jesus não foi traído pelos samaritanos. Os samaritanos, eles eram inimigos religiosos de Jesus. Jesus não foi traído pelos gregos. Os gregos eram inimigos ideológicos de Jesus. Jesus não foi traído pelos romanos. Os romanos eram inimigos políticos de Jesus. A Bíblia diz que Jesus sofreu traição de um que pertencia ao seu próprio povo. Na antevisão da profecia que fala sobre a traição de Judas com Jesus, e você pode agora abrir a tua Bíblia lá em Salmo capítulo 55, versículo 12 a 14. Se você abrir a sua Bíblia, no Salmo 55, do versículo 12 ao versículo 14, você pode abrir, porque isso é bom que nós saibamos que... Olha, Davi foi o segundo maior rei de Israel, né? A Bíblia fala que Davi reinou 3 vezes, foi o rei que mais reinou em Israel, foi Davi. Davi reinou na sua própria casa, Davi reinou em Hebrom, Davi reinou em Jerusalém. Foi o segundo maior rei de Israel. E é o segundo maior, mais reverenciado pelo povo judeu. O primeiro é Moisés. Mas Davi era um profeta de Deus também. E lá no Salmo, no capítulo 55, no versículo 12, diz assim, se referindo a Judas: com efeito, não é inimigo que me afronta. Se eu fosse, eu o suportaria. Nem é o que me odeia que se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Mas és tu, homem igual, meu companheiro, meu íntimo amigo. Junto andávamos, junto nos desculpe, porque eu tenho dificuldade de falar, entretínhamos e íamos com a multidão à casa de Deus. Judas era os estudiosos, como eu falei, eu estava olhando lá no dicionário do hebraico, ele era provavelmente um parente de Jesus, porque ele era da tribo de Judá. O próprio nome Judas significa Yehuda. Yehuda é uma translineação que significa Judá. E a Bíblia chama ele de Judas Iscariotes. Yehuda Iscariote. Ou seja, Judas, da cidade, filho de Quiriote. Quiriote era uma província que ficava a 16 quilômetros de Hebrom, onde a população daquela região era da tribo de Judá. E Judas foi traído por um que era da sua própria tribo. Por isso ele fala
que não foram os romanos, não foram os gregos, não foram os judeus, não foram os samaritanos, mas foi um amigo íntimo de Jesus. Então, Judas não era um homem qualquer. Ele era quem administrava a finança. Lá em João capítulo 1, precisa ver isso. João 13, 29, diz que ele era o tesoureiro do ministério de Jesus. E aonde ele caiu? Foi traído, ele traiu Jesus por causa de 30 moedas de prata. Por isso que eu falei, a próxima vez, se tiver oportunidade, se eu estiver aqui, eu vou falar, para tomar cuidado com as ciladas do diabo, porque ele trabalha exatamente aonde estiver a tua necessidade, aonde estiver o teu ponto fraco. É ali que ele vai trabalhar. E como Judas era o tesoureiro, ele trabalhou exatamente lá em Judas, que ele era o tesoureiro. Ele foi traído pelo que menos esperava. E o segundo maior sofrimento que Jesus teve foi num lugar chamado Getsemani. A palavra Getsemani é uma palavra aramaica que significa prensa do azeite. Mas lá no hebraico, ela é terra do óleo. Porque eles amassavam a oliva para tirar o óleo e colocar no castiçal do templo para que se mantivesse aceso constantemente. Então, ali foi onde Jesus teve um sofrimento horrível, certo? Jesus chegou para Deus ali e falou: Senhor, se for possível, afaste de mim esse cálice, certo? E a Bíblia diz que ele teve um problema que nós chamamos hemartidrose. Há uma vasodilatação, seguido de uma vasoconstricção dos vasos, e o vaso daqui a pouco se dilata, e a pessoa, ao invés de suar o suor, que sai lá o sódio e o potássio, ele começa a suar o sangue. E isso aí, a pessoa que está sob grande sofrimento, sob grande estresse, e o Jesus Cristo, ele foi ali, depois quando ele foi pego na hora terceira, 9 horas da manhã. Depois, na hora sexta, o que aconteceu? Na hora sexta, eles crucificaram Jesus. E na hora nona, Jesus expirou. E Jesus, a Bíblia diz que Jesus não veio para abolir a lei, ele veio para cumprir a lei. E se você olhar lá em Deuteronômio, no capítulo, se não me falha a memória, é o capítulo 21, no versículo 22. Eu acho que é 21 e 22. Vamos ver se fala isso. Se alguém houver pecado, passível da pena de morte, e tiver sido morto, e o pendurares no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Não contaminarás a terra, que o Senhor teu Deus te dá por herança. Por isso que a Bíblia fala lá em Gálatas capítulo 3, versículo 13. E ele nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque maldito é todo aquele que for cravado, que for preso no madeiro. E quando nós olhamos os estudiosos, historiadores, eles falam que a coroa de espinho que foi colocada em Jesus tinha 72 espinhos. Eu não sei quantos tinha. Os renascentistas, quando pintaram o quadro de Jesus, disse que tinha 72, eles pintaram 72 espinhos. Não importa a quantidade de espinhos, mas que colocaram uma coroa de espinho em Jesus, eles colocaram. E eles batiam em Jesus e falavam assim: profetiza, quem bateu em você? E aquele Azarote,
aquilo que eles batiam Jesus era de couro, e as pontas tinham chumbo, e eles pegavam chifre de carneiro e colocavam ali, e quando batia, a carne era dilacerada. Por isso que a palavra de Deus diz lá, verdadeiramente ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, estava sobre Jesus. Eu estou olhando o relógio ali, tá? Se deixar, isso é assunto que a gente fala o dia todo. Mas nós não vamos falar o dia todo, não precisa se preocupar, não. Jesus recebeu uma coroa na sua cabeça, certo? Imagina aquele que andou pelas estradas pedregosas de Jerusalém, aquele que curou enfermos, aquele que libertou endemoniados, aquele que agora as pessoas olhavam, passavam e via naquele montículo, de um lado estava um ladrão, em alguns evangelhos fala isso, outros falam que era malfeitores, outro evangelho, vão falando, um era malfeitor, era ladrão, não importa, só sei que eles estavam pejorando Jesus, era o Filho de Deus, e falaram, e aquele ali, e os romanos colocaram ele ali, sabe por quê? Porque até aqueles que não conheciam falavam assim, bom, de um lado tem um malfeitor, do outro tem um malfeitor, aquele do meu eu não conheço, mas deve ser um malfeitor como os outros qualquer. As pessoas dizem que um chamava Dimas e o outro chamava Gestas. O da direita, entre aspas, seria Dimas. O da esquerda seria Gestas. A Bíblia não cita esse nome. Tá? Isso surgiu quando foi criado pela Igreja Católica, entre o século III e o século IV, os apócrifos de Nicodemos. Nos apócrifos de Nicodemos você vai encontrar esse nome. Mas na Bíblia não fala. Nós não sabemos o nome dele, mas sabemos que um estava ali e chegou para Jesus e falou, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus Cristo falou, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aquele ali estava morrendo fisicamente e estava morrendo para o pecado, mas estava recebendo a vida eterna. O outro estava morrendo fisicamente, mas estava morrendo em pecado. E foi para um lugar onde um dia, a Bíblia diz, a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não haverá descanso algum, nem de dia nem de noite, como diz lá em Apocalipse. E no meio estava um que morreu sem ter pecado. Ele nunca pecou. E a Bíblia diz que Deus nos fez pecado por nós. Ele desceu ao mais profundo inferno para que nós subíssemos ao céu. E lá em Efésios capítulo 2, no versículo 6, diz que ele nos fez assentar juntamente com ele. Lá, espiritualmente nós já estamos assentados com Deus. Isso vai se homologar no dia em que houver o arrebatamento dos santos e no juízo final. Bom, imagine agora aquele que foi a dor que ele sofreu. Mas se tudo, como eu falei, se tudo tivesse acabado, mas tivesse o que está lá em João, capítulo 19, versículo 30, Jesus pronunciou uma palavra falando, tetelestai. Essa palavra grega diz, cumpri, foi completamente pago. Eu me fiz homem, me identifiquei com um homem, morri como homem, mas sem pecado, para que aqueles que têm a sua natureza pecaminosa e cometem pecado, tenham todos eles perdoados pela obra que eu realizei. Agora eu imagino como Deus deve ter se sentido. Eu prometo a vocês que daqui a 7 minutos eu termino. Eu falei para vocês que meio-dia eu paro, tá? Eu imagino como Deus. Eu nunca perdi um filho, nem quero que isso aconteça na minha vida.
mas deve ser uma coisa muito terrível, porque ali era o Filho de Deus. Agora eu queria que você desse uma olhadinha lá no Salmo 18, no versículo 8 e 9. A Bíblia diz assim lá, eu vou falando e vocês vão achar. Salmo 18, 8 e 9 é uma antevisão do sofrimento do pai com relação ao filho, dizendo que das narinas de Deus saiu fumaça e fogo, e diz que, como brasa ardente, e diz que o céu baixou e que teve densa escuridão na terra. Quando Jesus, na hora nona, da hora sexta à hora nona, teve uma terrível escuridão na terra. E quando você chega lá em Salmos capítulo 18, no versículo 9, aqui é uma coisa figurativa, porque você não consegue, nós não somos Deus, mas diz que é como se Deus tivesse pego um querubim, cavalgado em torno da terra e fazendo com que um manto de escuridão se fizesse, porque ele não podia contemplar o pecado de toda a humanidade, naquele que era um inocente. Jesus, ele veio como um réu, mas eu quero falar para você, que quando ele voltar, ele não vai vir mais como réu, ele vai vir como o leão da tribo de Judá. Mas Jesus estava ali. E no terceiro dia, um anjo desce dos céus. Isso está relatado, não precisam ver também, lá em Mateus capítulo 28, versículo 2, que o anjo foi lá e removeu aquela pedra. E lá no capítulo 28 de Mateus mesmo, no versículo 18, aí Jesus fala assim: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E quando você chega lá em Apocalipse, no capítulo 1, no versículo 18, diz assim: eu sou aquele que vivo, estive morto e revivi, e estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho a chave da morte e do inferno. Então, quando Jesus estava na cruz do Calvário, com uma das mãos ele fechava a porta do inferno, mas com a outra ele abria a porta do céu, para que nós pudéssemos ter acesso, e a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de cima para baixo, porque a salvação veio do Senhor. E nós recebemos o pacote completo. Por isso que eu, com muito respeito, quando eu vejo aqui, por exemplo, um homem de Deus, como o pastor Ebenezer, falando assim, ele prega e ele não deixa de fazer um apelo. Eu não sou de fazer apelo, mas ele faz. Quando ele fala quem quer aceitar Jesus, e outros locais onde eu falo quem quer receber Jesus, não é a língua que vai salvar. O que salva é o Espírito, é Jesus, que o Espírito Santo vai lá e toca aquela alma, e aquela alma ser tocada pelo Espírito Santo, seja para aceitar ou seja para receber, isso não vai fazer diferença, ela recebe ou aceita Jesus, e a Bíblia diz que passa da morte para a vida, e em Atos capítulo 4, versículo 12, diz que nenhum outro há salvação, nem do céu, nem debaixo da terra, a não ser em um que é o Senhor Jesus Cristo. E agora, mais 3 minutos. Todos os que foram salvos em Jesus. Você sabe que os homens do Velho Testamento, eles tinham uma esperança. Em Hebreus diz que ele via de longe a promessa. E eles foram salvos porque eles criam que havia de vir um, que era o Mashiach ben Davi, era o Messias que havia de vir para salvá-lo, e ele creu naquilo, e Deus o reputou como fé, e a Bíblia diz que pela graça nós somos salvos por meio da fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus, e não vem de obra para que ninguém se glorie, e eles foram salvos pelo Cristo que vinha. E aqueles que andaram com Jesus, eles foram salvos pelo Cristo
que estava. E aqueles que vieram depois de Jesus, e nós estamos nessa também, somos salvos pelo Cristo que veio. E um dia, também não precisam ver, lá em Apocalipse, no capítulo 5, versículo 5, fala sobre os selos, né? E a Bíblia diz uma coisa interessante. Aí já é uma coisa minha, tá? Miguel não podia abrir o selo. Gabriel não podia abrir o selo. Elias foi trasladado e não passou pela experiência da morte, mas também não podia abrir o selo. Enoque também andou com Deus e Deus para si o tomou, mas também não podia abrir os selos. Os arcanjos não podiam abrir os selos. Os anjos não podiam abrir os selos. Os querubins não podiam abrir os selos. Mas apareceu um. E lá em Apocalipse, no capítulo 5, versículo 9, a palavra de Deus diz assim: digno é o Cordeiro que foi morto e que com seu sangue comprou povo de toda língua, tribo e nação, para a glória de Deus Pai. E quando Jesus morreu, ele nos incluiu naquela morte. Mas às vezes, eu lembro que eu mesmo, há muito tempo atrás, falei, mas eu não estava lá. Mas isso é graça de Deus. Foi um ato da misericórdia de Deus. Ele incluiu aqueles do Antigo Testamento, ele incluiu aqueles que viveram com ele, ele incluiu os que estão aqui hoje, e até o último homem que for salvo na terra. Só é salvo através do Senhor Jesus Cristo, porque ele mesmo disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem. Ele não fala ninguém vai, às vezes a pessoa troca. Ele fala: ninguém vem ao Pai senão por mim, porque ele fala: eu e o Pai somos um. Por isso que ele fala: ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós cantamos um hino aqui, ó. Agora eu vou encerrar. Que diz: glória para sempre ao Cordeiro de Deus, ao leão de Judá, a raiz de Davi, que desceu e o trono abrirá, não é isso que fala? Então, é esse que nós devemos dar honra e glória e louvores, porque a salvação vem somente através dele, porque era plano inicial do Pai que essa salvação viesse através dele. E agora, pastor Aran, eu encerro, porque eu falei aqui durante 45 minutos, não sei como é que vocês me aguentaram.